Seção 4ª. Da alteração de DAN e FCA. Artigo 88. O dirigente máximo de órgão da administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo que tenha pactuado metas de desempenho poderá propor a alteração do quantitativo e da distribuição de DAN e FCA definidas em decreto para sua estrutura. Artigo 89. As parcelas remuneratórias previstas no artigo 120 da Lei nº 8.146, de 29 de dezembro de 2000, calculadas conforme o parágrafo 2º do mesmo artigo, e no artigo 10 da Lei nº 9.154, de 12 de janeiro de 2006, pagas aos servidores já postilados na data de vigência desta lei serão revistas nos mesmos índices e datas do reajuste concedido ao DAN. Parágrafo único. Qualquer vantagem remuneratória que tenha como referência a parcela remuneratória dos cargos de provimento em comissão extintos nos termos do artigo 94 desta lei permanece com os valores vigentes na data de publicação desta lei e será revista nos mesmos índices e datas do reajuste concedido ao DAN. Artigo 90. O servidor ocupante de cargo de provimento efetivo ou empregado público da administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo Municipal nomeado para o exercício de cargo de provimento em comissão a que se referem os incisos 2º, 3 e 4 do caput do artigo 76 desta lei poderá optar. Inciso 1º. Pela remuneração do cargo de provimento em comissão, conforme os anexos inciso 5º, vi e 7 desta lei. Inciso 2º. Pela remuneração de seu cargo efetivo ou emprego público, acrescida do valor relativo à gratificação de dedicação exclusiva, GDE do cargo em comissão. Parágrafo 1º. O servidor ocupante de cargo de provimento efetivo ou empregado público da administração direta, autárquica ou fundacional, cuja jornada seja de 4 ou 6 horas diárias ou 24 horas semanais, para os fins do disposto no inciso 2 do caput deste artigo, passará a receber. Inciso 1º. O vencimento atribuído ao seu cargo efetivo, no mesmo nível da carreira, para a jornada de 8 horas, na hipótese de existir tabela para a referida jornada. Inciso 2º. A gratificação de complementação de jornada, correspondente à proporcionalidade de 8 horas, quando não existir a tabela. Parágrafo 2º. Nas hipóteses constitucionais de acumulação permitida de cargos, fica facultado ao servidor ou empregado público ocupante de cargo comissionado e que detenha 2 vínculos efetivos com a administração pública optar pela remuneração dos respectivos cargos efetivos, acrescida da gratificação de dedicação exclusiva. Parágrafo 3º. No caso de empregado público que fizer a opção a que se refere o inciso 2 do caput, a GDE receberá natureza estatutária. Parágrafo 4º. Na hipótese de empregado público nomeado para o exercício de cargo de provimento em comissão a que se referem os incisos 2 e 3 do caput do artigo 76, o contrato de trabalho relativo ao emprego público de origem será suspenso para todos os efeitos, e salvo. Inciso 1º. Para fins de contagem do tempo de serviço. Inciso 2º. Quando for empregado público da administração direta, autárquica ou fundacional do Poder Executivo. Inciso 3º. Quando o empregado público estiver cedido para órgãos e entidades da administração pública municipal, com ônus para o órgão ou entidade de origem, e a legislação do seu plano de carreira previr a possibilidade de manutenção do contrato de trabalho. Parágrafo 5º. A percepção da GDE a que se refere o inciso 2 do caput deste artigo não se incorporará à remuneração do servidor e não servirá de base para o cálculo de qualquer outra vantagem, salvo as decorrentes de adicional por tempo de serviço adquirido até a data da promulgação da emenda número 19/98 à Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, de gratificação natalina e de adicional de férias. Parágrafo 6º.
A gratificação de complementação de jornada a que se refere o parágrafo 1º deste artigo corresponderá ao valor de 80% do respectivo vencimento de um cargo efetivo cuja jornada diária seja 6 horas, desde que compatível com o Instituto da Extensão de Jornada ou similar, para o servidor em exercício nos cargos a que se refere o quadro A do capítulo 7º, observado o disposto no artigo 90-A. Parágrafo 7º. Nas hipóteses a que se referem os parágrafos 1º e 2º deste artigo, o servidor deverá cumprir a jornada do cargo de provimento em comissão. Parágrafo 8º. A percepção da gratificação de complementação de jornada a que se refere o inciso 2 do parágrafo 1º não se incorporará à remuneração do servidor e não servirá de base para o cálculo de qualquer outra vantagem, salvo as decorrentes de adicional por tempo de serviço adquirido até a data da promulgação da emenda número 19/98 à Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, de gratificação natalina e de adicional de férias. Artigo 90-A. O servidor ocupante de cargo de provimento efetivo de professor municipal, de professor para educação infantil e de pedagogo em exercício de cargo em comissão ou de função pública no âmbito da Secretaria Municipal de Educação poderá optar. Inciso 1º. Pela remuneração do cargo de provimento efetivo. Inciso 2º. Pela remuneração do cargo de provimento em comissão. Inciso 3º. Pela remuneração de seu cargo efetivo, acrescida do valor relativo à gratificação de dedicação exclusiva. GDE do cargo em comissão e da parcela de extensão de jornada instituída no parágrafo 1º do artigo 4º da Lei nº 7.577, de 21 de setembro de 1998, correspondente a 4 horas e 30 minutos, 4 horas e 30 minutos. Inciso 4º. Pela remuneração dos respectivos cargos efetivos, quando detentor de 2 vínculos constitucionalmente permitidos, acrescida da gratificação de dedicação exclusiva. Parágrafo único. Nas hipóteses a que se refere este artigo, o servidor deverá cumprir a jornada do cargo de provimento em comissão. Artigo 91. Aplica-se o disposto no parágrafo 1º do artigo 90 desta lei ao servidor ocupante de cargo de provimento efetivo cuja jornada seja de 4 ou 6 horas diárias ou 24 horas semanais, designado para as funções a que se referem os artigos 83 e 86. Artigo 92. O servidor ou empregado público requisitado de outro poder, ou ainda de órgão ou entidade de outra esfera da Federação, que seja nomeado para o exercício de cargo de provimento em comissão a que se referem os incisos 2º, 3 e 4 do caput do artigo 76 desta lei poderá optar. Inciso 1º. Pela remuneração do cargo de provimento em comissão, conforme anexos inciso 5º, vi 7 desta lei. Inciso 2º. Pela remuneração correspondente ao seu cargo ou emprego público de provimento efetivo acrescida do valor relativo ao GDE do cargo em comissão. Parágrafo 1º. O adicional a que se refere este artigo não se incorporará à remuneração do servidor em qualquer hipótese, exceto para fins de desconto do imposto de renda e da contribuição previdenciária, observado, neste último caso, o disposto no artigo 78 da Lei nº 10.362, de 29 de dezembro de 2011, e integrará a base de cálculo das férias regulamentares e da gratificação natalina. Parágrafo 2º. O somatório da remuneração do servidor em seu cargo ou emprego público de provimento efetivo com o adicional a que se refere este artigo observará o teto remuneratório da carreira que pertence ao subsídio do prefeito. Artigo 93. O servidor ocupante de cargo ou emprego público de provimento efetivo da administração direta e indireta do Poder Executivo Municipal, bem como de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, nomeado para o exercício de cargo público de provimento em comissão do Grupo DSM a que se refere o inciso I do artigo 76,
no âmbito da administração municipal poderá optar por receber a remuneração correspondente ao seu cargo ou emprego público de provimento efetivo acrescida de adicional em valor equivalente a 60% do estipêndio atribuído ao respectivo cargo em comissão. Parágrafo 1º. O adicional a que se refere o caput não se incorporará à remuneração do servidor em qualquer hipótese, exceto para fins de desconto do imposto de renda e da contribuição previdenciária, observado, neste último caso, o disposto no artigo 78 da Lei nº 10.362/11, e integrará a base de cálculo das férias regulamentares e da gratificação natalina. Parágrafo 2º. O somatório da remuneração do servidor em seu cargo ou emprego público de provimento efetivo com o adicional a que se refere o caput observará o teto remuneratório da carreira que pertence ao subsídio do prefeito. Parágrafo 3º. No caso de empregado público que fizer a opção a que se refere o caput, o adicional terá natureza estatutária. Parágrafo 4º. Na hipótese de empregado público nomeado para o exercício de cargo de provimento em comissão a que se refere o inciso I do caput do artigo 76, o contrato de trabalho relativo ao emprego público de origem será suspenso para todos os efeitos, e salvo. Inciso 1º. Para fins de contagem do tempo de serviço. Inciso 2º. Quando for empregado público da administração direta, autárquica ou fundacional do Poder Executivo. Inciso 3º. Quando o empregado público estiver cedido para órgãos e entidades da administração pública municipal, com ônus para o órgão ou entidade de origem, e a legislação do seu plano de carreira previr a possibilidade de manutenção do contrato de trabalho. Artigo 94. Ficam extintos os cargos em comissão do quadro da administração direta, autárquica e fundacional que não constem nesta lei. Artigo 95. Integram a estrutura funcional da administração direta do Poder Executivo os cargos públicos de provimento efetivo previstos em legislação específica, bem como um quadro geral de cargos de provimento em comissão previstos nesta lei. Parágrafo único. Também integram a estrutura funcional da administração direta do Poder Executivo os cargos públicos cujos ocupantes não optaram pelas carreiras instituídas pelas leis mencionadas no caput e os empregos públicos previstos no parágrafo 3º do artigo 271 da Lei nº 7.169, de 30 de agosto de 1996. Seção 5ª. Do procedimento para aumentar a transparência na nomeação dos dirigentes administrativos. Artigo 96. A administração pública direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo Municipal observará, nos termos desta seção, procedimento destinado a aumentar a transparência na nomeação dos dirigentes administrativos incumbidos da condução das políticas municipais, sob o comando do chefe do Executivo Municipal. Artigo 97 a 101. Vetados. Artigo 102. Os critérios e conteúdos do parecer de nomeação e os procedimentos para sua elaboração e divulgação pública poderão ter a sua regulamentação prevista em decreto,